um modelo. E como é que você controla do jeito que você quer? Você tinha que abrir o capô, apertar o parafuso. Isso aí. Dá mais por favor. Você não conseguia fazer o diferencial de pressão. Faça as honras, explica. Aí eu sempre... Não, só o pessoal entender. Alan é o piloto, mas Alan não mexe com motores. Não é de... Guilherme é o cara dos motores. Isso. Eu sou desenvolvimento... Isso, a minha área é a mecânico. área de acerto, a minha área é a área eletrônica e a área de Guilherme é a área de desenvolvimento geral, de peças, de motor, de tudo. Aí Vai eu comecei a olhar como é que aquilo funcionava. A gente aprendia tudo na experiência de olhar e estudando aquilo ali, entendendo Quem como é que tinha funcionava. montado o carro foi essa preparadora lá do Rio. Sim, Certo. apesar de que nessa época o carro já estava bem futucado por nós. A gente Isso, já então, mexeu para entender isso que eu ia falar. Ela só colocou o kit Isso, e o kit, vocês mais nada. depois Isso. foram... Imagina o tanto que dava problema e defeito um carro turbo na década de 80. Ah, imagina. O cara soltava tudo. Aí o que acontece? Dava um probleminha, lá ia a gente levar o carro Para Rio de Sprint Turbo. Janeiro. Cara, não pode. Não é porque Sprint Turbo não tinha. Deixar claro, Não tá? tinha recurso. Não era capacidade. Era logística, Hoje, cara, né, o cara que fez nosso carro, ele é engenheiro da Biagio. É bom, É o máximo. Poxa é um vida. cara Gênio. super. É um Não, gênio. ele já Ele era é um gênio naquela época. Já era gênio Já naquela era época. gênio naquela época. Hoje ele é muito mais. Só que o que acontece? Não adianta o gênio sem ferramenta. Era tudo muito arcaico. Pé da lascada mesmo. E aí depois, cara, não dá pra ficar nesse negócio. Soltou um negocinho aqui, leva pro Rio. Nesse momento, seu pai já se arrependendo da ligação que Não, ele fez. nada, lá ele pra- comprou um Versalhes aí, ele comprou um outro carro e falou, se vira com esse negócio aí. Fica aí. Aí, rapaz, a gente futucava. Era o seguinte, era escola e futucar carro. Escola e futucar carro. Você ia pra escola já pensando na futucada do carro. Nossa, E ali a gente começou a analisar o seguinte, tá bom, vamos lá, isso aqui tá quebrando por quê? Como é que eu posso solucionar isso aqui? E começamos o seguinte, não era para aprender engenharia, aprender nada disso, era para resolver problemas. E fazendo o que gostava. Fazendo o que gostava. Só que aí você Isso vai vai me dar raciocinando. prazer. Se eu resolver isso aqui, cara, vai resolver e vai me dar prazer. O processo e o resultado. A mecânica é muito processo isso. e É resultado, isso muito aí. você ver um negócio e falar, eu que fiz e está funcionando. Cara, eu tô preocupado que eu tô achando que a gente já tem mais de 10 minutos que tá falando. Eu acho também, cara. Mas não passa muito não, deve ser uns Qualquer 12 coisa, ou 13. divide esse trem em 2 blocos aí. Vai lá. Paulo, tá Aí, gostoso. cara, a gente veio, o carro... Uma hora, Ebenezer. Uma hora que a gente tá falando, irmão. Pelo Caramba. amor de Deus, corre aí, Guilherme. Tá bom, vamos lá. Vai lá. O carro tinha duas pressões. Você largava com uma pressão, ia para outra e você não conseguia fazer um diferencial, porque a gente corria lá, não era nem 201 nem 402, era 370 metros, porque a pista é onde a gente achou que era o limite para conseguir E não tinha frear. cronometragem. Tinha duas pessoas lá pra checar, levantavam a bandeira. Quem Bandeira para passou na frente. largar, bandeira quem passou na frente. Nossa. É. Se o cara Aí, distraiu, já era. Aí, cara, a gente começou a subir potência, igual todo mundo, tração dianteira, começa a subir potência, começa a ter problema de lixadeira. Aham. Lixadeira, como o Alan falou, muito legal na hora do show. Na hora do show, mas mas na ali hora não da era hora de eficiência, lixadeira, não. cara. E aí, você não tinha recurso, você não conseguia escalonar aquilo ali. Cara, como é que você faz? Como é que você faz? Aí eu peguei aquele troço lá, até hoje eu tenho essa mania. Até hoje tem essa mania. Eu paro, coloco o troço na frente, sento, põe uma cadeira e começo a olhar pro negócio. E eu começo a ver a coisa ali funcionando. Na sua cabeça. Na minha cabeça, olhando para aquilo ali. AutoCAD. Aí, rapaz, eu comecei, peraí, se eu fizer isso. E aí, o que eu fiz, cara? Você tem ali na wastegate, né? Vamos botar que seja isso aqui. Tem a membrana, uma parte para lá, pressurizada aqui, outra aqui, e um parafuso e a mola. As mais modernas, você não tem um parafuso. Na época, eu usava um parafuso, que era a gente chama de Allen A13, né? Pra você aumentar a pressão. E aquilo ali, você aumentava a pressão, só que você bagunçava as duas, elas andavam junto demais. O que dava junto? Quando você mexia numa pressão, você bagunçava a outra. Porque Você era não uma- conseguia subir uma você segunda não conseguia pressão fazer sem um subir a diferencial. primeira. Aí você conseguia Entendi. até um certo ponto, você conseguia. Mas aí você E ficava a segunda com uma- pressão seria um buster igual é o É um de hoje. buster. A gente Exatamente. queria um diferencial maior, a gente sabia que o carro ia melhorar. Só cara, que quando seria. você aumentava o diferencial com duas opções, você saía ou muito fraco, daqui a pouco ele pá demais. Fala, como é que eu vou fracionar isso? Aí foi a hora que eu entrei com o seguinte. Eu peguei esse parafuso, vou tentar explicar tudo aqui, você tenta mentalizar o negócio. Tirei ele, passei uma broca,
tirei a rosca, Certo. tá? Peguei uma válvula de carro, botei ela com a ponta para dentro e ficou aquele redondo para cima aqui. Sim. Tá? Botei no corpo dessa válvula 2 retentores de válvula, tá? Botei ela alinhadinha ali no buraco, vim com Durepox e travei com Durepox a válvula e ficou alinhado. Esperei secar. Quando eu peguei essa válvula aqui, ela estava em cima, né? Eu apertava assim, ela com a mão, ela ia até pressionava a mola, mola. toda. Soldei uma chapa aqui, fiz 2 furos e prendi para cá 2 cabos de aço e botei uma base aqui. Esse Criou cabo de uma aço... segunda câmara ali ao redor dela. A Wastegate já tem 2 câmeras. Ela uma embaixo ficou e em de cima. acordo com a posição da válvula, ela liberava mais ou O menos que você pressão. faz? Você não Entendi. aperta o parafuso para mudar a compressão Sim. da mola e mudar o diferencial? Sim. Isso tinha que ser feito assim. Você tinha que ir lá, afrouxar, rodar a Allen, Sim. travar e fazer. Ele tirou todo esse processo. Ele fez uma Fez a válvula volta. A subindo e partir desse descendo, momento, escorregando ali eu dentro. conseguia fazer Calma, senão não chega lá. correr esse curso todo de forma sem ter que rodar. Eu tinha um pistãozinho que entrava ali e empurrava Certo. para dentro. Então, desde 0 Até tudo. até fechar a válvula de Isso. ela não funcionar. Vai vendo. Tarugado. Tudo que dá. Isso. Botei 2 cabos de aço, prendi esse cabo de aço na base de freio de moto. E levei ele, ranquei o freio de mão do carro, aonde pega 2 cabos de aço. Certo. Fiz um suporte e botei o freio de mão Em em pé. pé. Ah. Aqui e amarrei e puxei. Aí fui lá o seguinte. Freio de mão de drift. Isso, de drift, começou de Isso. drift, já botou em pé. Aí botava lá o seguinte, estiquei o cabo até o máximo para ele começar a querer empurrar aquilo ali e deixar justinho. A regulagem da válvula era na mão, Na cara. mão. 1 dente, 2 que dentes, 3 dentes, 4 pariu. dentes, 5 dentes. Várias pressões. Então conseguia fazer isso em 1989. Caramba. Então, Tava todo solto, você A tava gente- com o mínimo de pressão possível. Que a gente Vazão fez? total na válvula. Começou a tentar ia largar o seguinte, cara, eu acho que dá um pouquinho mais. Aí eu ia lá, puxava um pouquinho, ajustava Sim. aquela primeira pressão, esticando o cabo de aço. Nossa, Aquilo era o cara. primeiro ponto, entendeu? A partir dali, ele fazia o seguinte, ele trocava de marcha, puxava o manche, trocava de marcha, puxava o manche. Puxava Depois- 2 dentes, depois puxava. Então eu ia liberando pressão de Sim. acordo com o cronômetro, meu irmão, pra fazer o carro ficar mais rápido. Puta E a gente merda. chamou de manche de pressão. manche de pressão. Tá? E temos um vídeo só pegando assim, só passando por esse manche. Tem um vídeo que a gente tem. Chegando na pista. Chegando na pista. Em 1990, o Alan vai, ele dá uma acelerada e dá pra ver. Eu vou ver se eu te mando esse manche vídeo. em pé. Você vê se você solta aí. O freio de mão, você vai ver que ele tá em pé. É o Quer manche dizer, de pressão máxima. Então o Alan largava, né, e tinha que fazer o seguinte, ele tinha que cambiar o câmbio e cambiar o pressão? freio de mão entre... Então era No final da marcha, eu é. puxava, trocava de marcha, esperava ela chegar perto do final, puxava pra outra marcha não entrar fofa. E tinha que ter muito controle, porque você na adrenalina da arrancada, Pra você não tem que puxar estar demais. um dentinho não- só. Mas é isso que eu tô dizendo. Isso nem passava pela cabeça, a parte de controle. Não passava pela cabeça, ia lá e fazia. Atenção, tinha um bicho lá que tinha uma voz de morto. Atenção, categoria turbo, alinhar. Aí do jeito que tava conversando aqui, Vai lá, Alan. abria a Sei o quê. porta, entrava no carro. Hoje em dia, na hora que falar atenção, categoria turbo, alinhar, cadê Alan? Rapaz, Alan deu diarreia. Tá na arquibancada lá. Arquibancada lá, Fugiu. falou que aí entregou a chave pra alguém. Vai alguém, porque não tem mais coração pra essas coisas, cara. cara. E pra mim era fácil, eu soltava, eu já tinha feito várias vezes, eu e o Guilherme regulamos o carro. E o Guilherme não dirigia. Era ele que tocava. Sempre foi Alan que tocava. É, Eu gosto de tocar, mas nessa situação, ele era calmo e eu sei tocar em situação natural. Se for uma situação programada... Sob pressão? Não, nunca lidei bem com isso. Entendi. Nunca. Eu, por exemplo, eu acho que se eu pegar um carro, fazer um circuito, tá? E tá lá sozinho fazer, eu acho que eu vou andar razoavelmente bem. Certo. Tá? Falo razoavelmente porque piloto, um cara que sabe as manhas, vai fazer melhor. Mas se botar no negócio, parar na largada, semáforo, vai não sei o quê, o coração vai a 192, a adrenalina, você vai começar a tremer, o emocional não lida bem com E isso. essa adrenalina, conforme o tempo vai passando, fica cada vez mais Claro, difícil claro. de você ficar desse jeito, ela né, se eu cara? pudesse faz dar mal. um conselho para alguém, a gente já recebeu vários e-mails. Pô, vocês fizeram um curso aonde? Como é que eu faria? Eu posso fazer e aí trabalhar com vocês e tal? De vez em quando acontece isso. Comigo. Primeira coisa, cara, a primeira coisa que eu acho importantíssimo
é muito importante saber equilibrar a opinião dos outros Sim. com aonde você quer chegar. Se aonde você quer chegar tem a ver com a opinião dos outros, isso pode ser uma rasteira, um tapete debaixo de você que está na mão dos outros. Aham. E aí quando você sobe em cima desse tapete para poder contar com a aprovação de alguém, se esse alguém te desaprova, acabou. É verdade. E a gente nunca, eu e Guilherme, nunca buscamos a aprovação de outras pessoas. A gente buscava a nossa aprovação fazendo aquilo que a gente gostava. E isso foi nos dando experiência sem frustração. Ou com pouca frustração. Ninguém gosta, cara. Eu tenho certeza que ninguém gosta, por exemplo, de ter um monte de gente. Digamos, eu sei de pessoas aí, eu falo do presidente aí, eu falo, cara, pode me pagar R$1 bilhão por mês. Eu não sirvo para estar numa posição daquela. De um cara sendo atacado o dia inteiro. O dia inteiro, Tá? né? Então, Isso foi um problema quando vocês entraram na internet também, né? isso é ruim você, mas ao mesmo tempo, se você sabe lidar com isso, e como é que você sabe lidar? Estabeleça os seus objetivos. E você vai com isso gerar uma tranquilidade, um equilíbrio para você saber onde você quer chegar. Resumindo, viva a sua vida, não viva para os outros. Sim, Isso cara, aí, e eu não falo isso de forma pejorativa. É. A gente costuma dizer que muito mais importante do que carros são pessoas. Muito mais importante. O que vai acontecer aqui domingo é uma coisa muito legal, sinceramente, cara, não é por causa dos carros. É para estar com as pessoas. Sim, sim. É isso aqui. Por É isso que a isso gente mesmo. veio aqui, para estar com você. Isso aqui é legal, um podcast, ele pode gerar ele vai gerar um retorno de gente procurando, isso é muito legal. Mas o se principal não tiver pode isso ser aqui, isso, né? cara, não vai É. ser Até o principal. O que já rolou antes de começar nos bastidores, e o que Isso, vai rolar cara. depois da Isso. gravação. Então,